Nessa videoaula a gente vai tratar de um assunto muito importante. É uma parte da física que vai estudar o quê? Os movimentos na Terra. Ou seja, corpos que estão deslocando em linha reta nesse primeiro momento, que é o movimento retilíneo. Então a gente vai começar agora na videoaula explicando mais detalhadamente sobre esses assuntos. E eu espero que vocês tenham uma boa aula e um entendimento que no final possam obter bastante informação. Então vamos lá. Vamos dar início ao nosso curso de Física para iniciantes. Bem, a física é a ciência que estuda a natureza e seus fenômenos. A física, ela é composta dos seguintes ramos: a estatística, nuclear, física moderna, sendo que a moderna é dividida em relatividade, mecânica quântica, e a física clássica é dividida em a mecânica clássica, a ondulatória, a termodinâmica e o eletromagnetismo. A mecânica ela é composta da mecânica relativística, teoria quântica de campos, mecânica quântica e a mecânica clássica. A mecânica clássica ela é dividida entre cinemática, estática e dinâmica. Nós vamos estudar a mecânica clássica, propriamente a cinemática. Então a mecânica ela é o estudo e análise do movimento e repouso dos corpos e sua evolução no tempo, seus deslocamentos sob a ação de forças e seus efeitos subsequentes sobre seu ambiente. A mecânica clássica, que é o que a gente vai estudar, ela vai então analisar o que? O movimento, as variações de energia e as forças que atuam sobre um corpo. E a cinemática, que é a parte da mecânica clássica, bem propriamente que a gente vai estudar, ela descreve os movimentos dos corpos sem se preocupar com a análise de suas causas. Então vamos começar. A cinemática do movimento retilíneo. A gente vai estudar ela de forma escalar, vetorial, depois a cinemática do movimento circular, o movimento circular uniforme, mas agora nós vamos propriamente entrar na cinemática do movimento retilíneo escalar. Cinemática do movimento retilíneo. A gente estuda o deslocamento, o tempo, a velocidade, a aceleração, os gráficos das trajetórias, equações de movimentos. A nomenclatura que a gente usa, sempre quando aparecer esse sinal de triângulo, a gente está querendo dizer que é uma variação. Essa variação pode ser do tempo, do espaço ou da velocidade. Cinemática do movimento retilíneo. Vamos analisar um primeiro movimento de um veículo que eu chamei de T0 e um tempo posterior T. T0 é o momento onde começa o movimento, ou seja, no início, sempre no início do tempo, a gente está querendo dizer que o tempo é zero. Então, vamos estudar a variação do tempo. Para que eu possa fazer a variação do tempo, então o veículo está lá, no T0. Ele saiu, chegou até um tempo posterior. Então, toda vez que aparecer esse zero
ou seja na frente do T ou do V, o que for, nós estamos falando o início do movimento, que nesse caso nós estamos medindo a variação do tempo, então T0 é quando o tempo saiu do zero e um tempo depois, onde parou o movimento. Nesse caso, então, ΔT, que é a variação do tempo, é o tempo final menos o tempo inicial, que a gente escreve então ΔT igual a T menos T0. Sendo que o T0 é sempre zero, como foi dito. Então a gente chega à conclusão que ΔT e T é a mesma coisa. Então agora a gente vai ver na cinemática do movimento retilíneo a variação do espaço. Então S0, assim como no tempo eu chamei de T0, o movimento, a posição inicial agora eu vou chamar de S0 e a posição final de S. Então o veículo saiu de S0, foi até S. Eu quero saber a variação desse espaço que ele percorreu. Essa trajetória é o espaço final menos o espaço inicial, que é o que? ΔS é igual a S menos S0. Deslocamento e distância percorrida. Isso tem diferença, a gente vai ver que quando o veículo sai do espaço, da posição inicial, que é zero, até a posição 100 metros, que é a posição final. Tá? Se eu quero saber quanto que foi o deslocamento, eu vou fazer o quê? 100, que é a posição final, menos a posição inicial, que é zero. Nesse caso, então, a gente tem que o deslocamento, ΔS, é igual a 100 metros. E a distância percorrida, que eu chamo de D, nesse caso aí, também é 100 metros. Por quê? Porque ele saiu de uma posição, ele sempre andou em linha reta, ele não voltou. Então tanto faz o deslocamento ou a distância percorrida nesse caso, é 100 metros. Já nesse outro movimento agora, ele foi e voltou. Então isso quer dizer o quê? Ele saiu da posição zero e voltou para a posição zero. Nesse caso, então, ΔS é a posição final menos a inicial. Como a posição inicial e final é a mesma, ou seja, é zero, então o deslocamento foi nulo, foi zero. E a distância percorrida? A distância percorrida é a soma das trajetórias. Ele foi e voltou 100 metros. Então a gente tem que a distância percorrida é 200 metros. Então está aí a diferença entre deslocamento e distância percorrida. Velocidade média. O que é isso? Então a gente tem aí o nosso veículo novamente vai fazer uma trajetória. Ele saiu da posição 0 e foi até a posição 100 metros. O tempo que ele levou para fazer isso, vamos dizer que levasse 10 segundos para fazer isso. Aqui nós estamos falando de suposições, só para a gente poder entender. Então, e o deslocamento, ele saiu da posição 0 e foi até 100. Então, posição final menos inicial, 100 metros. A velocidade média é a variação, o deslocamento, que é o ΔS, dividido pela variação do tempo, que é o ΔT. Então, a velocidade média foi, eu vou pegar o deslocamento, que foi 100 metros, e dividir pelo tempo, que foi 10 segundos. Nesse caso, então, eu vou ter que 10 metros por segundo. Mas, vamos dizer que nesses 10 segundos, vamos dizer que a gente não tivesse visto o movimento do veículo. Vamos dizer que ele saiu com uma velocidade muito alta, parou 1 segundo e depois continuou com outra velocidade. Isso não nos interessa nesse movimento de velocidade média que a gente está calculando. Só interessa o tempo que ele levou total e a distância total. E aí eu vou fazer o quê? Vou dividir essa distância total pelo tempo total. Então, a gente não leva em conta as velocidades em cada segundo ali, em cada momento. A gente leva só o quê? Por isso que é chamado de velocidade média. Só nos importa o deslocamento total e o tempo total, tá ok? Agora vamos imaginar então um movimento
esse movimento, ele tá a cada 2 segundos, como vocês podem ver. Então, ó, vamos iniciar aqui. Então, esse é um movimento retilíneo uniforme. Isso quer dizer o quê? É um movimento onde a velocidade é constante, em linha reta e com velocidade constante. Então, vamos analisar no primeiro momento, ó. Esses movimentos, eles estão particionados. Isso não quer dizer que... Vamos imaginar como se o veículo tivesse o tempo todo sempre com a mesma velocidade. Eu só parei aí até na posição 1, 20 metros, para a gente poder analisar nesse caso quanto que seria a velocidade nesse primeiro momento. Então, de S0, a posição inicial, até a posição S1, ele andou quanto? 20 metros. Então, eu quero saber na equação, então vai ser S1, que é a posição final nesse trecho, menos S0, que é a posição inicial, dividido pelo tempo 1 menos o tempo 0, que é o tempo final menos o tempo inicial nesse trecho, deixar bem claro, tá? Nesse caso, então, a gente teria o quê? 20 dividido por 2, 10 metros por segundo. Vamos analisar outro movimento, ó. De S1 até S2. Quanto que foi a velocidade nesse trecho? A velocidade que eu chamei de V2 é o quê? A posição 2 menos a posição 1, o tempo 2 dividido pelo tempo 2 menos o tempo 1. E a gente vai analisando em todos os casos aqui, ó. Se a gente for calcular a velocidade, a gente vai ver que em cada trecho desse, a velocidade deu 10 metros por segundo. Então, o veículo não é que ele foi e parou ali, eu parei de propósito para a gente poder fazer o cálculo. Imagina ele saindo da posição S0 até a posição S5, sempre com essa mesma velocidade, de 10 metros por segundo. Então eu só parei em cada trecho desse para a gente poder fazer o cálculo. Mas, então, diante desses dados que a gente tem, para cada posição, ó, S0, T0 e V0, depois S1, T1, V1, para cada dado desse, se eu for achar a velocidade dessas posições e esses tempos, eu chego à conclusão com esses dados aí, eu sempre tenho um veículo que sempre percorre um trecho sempre com a mesma velocidade. Isso na física a gente chama de claro que ele está em linha reta, por isso que é chamado movimento retilíneo uniforme, ou MRU, como muitos dizem, né? Alguns livros, alguns professores chamam só de MU, que é um movimento uniforme, tanto faz, tá? Então é isso, quando a gente fala do movimento retilíneo uniforme, ele sempre está com a mesma velocidade, tá ok? Então está passando o tempo, ele está percorrendo um espaço ali, né, uma trajetória. O tempo é lógico que a partir do momento que ele sai já começa a marcar, a partir do zero. Então, nesse caso aqui sempre teve o quê? Uma velocidade constante. Vamos fazer uma outra análise de... Bom, se a gente for pegar esses dados agora aí que a gente tinha, esses dados aí na tabela é o que eu obtive no movimento anterior, tá? E a gente fizer um gráfico, esse gráfico S, ó, então a gente tem um eixo na vertical, que é a posição S, tá? E o tempo T, que está na horizontal. Então, isso aí é uma função, né? Para quem... Se a gente estudar na matemática, você vai ver, é um plano cartesiano, sendo que o eixo lá na vertical vai de 0 até 100 e na horizontal vai de 0 a 10, tá? Então eu tenho a posição em função do tempo, que foi o caso do movimento lá que a gente descreveu anteriormente ali do carrinho. Então se eu for traçar um gráfico, pegar para cada posição dessa, ó, então no tempo 0, na posição inicial, que eu chamei de S0, ó, era 0, e o tempo 0, ou seja, ele saiu da origem 0, no tempo 0, que é a hora que começa o cronômetro. Eu vou calcular, então o tempo todo, a velocidade dele, ó, ele passa nesse, então esse movimento, ele queria dizer o quê? O carrinho, ele já começou com essa velocidade, nesse tempo, ele já passou ali com essa velocidade.
A gente na tabela anterior, no quadro anterior, a gente viu que o carrinho estava parado, mas ali é só para começar o movimento. Mas na verdade ele já vinha com essa velocidade, porque ali a gente está tratando do movimento sempre com a mesma velocidade. Passado 2 segundos, ó, ele estava na posição S1, que era 20 metros, depois S2, 40 metros. Então se a gente pegar todos esses dados da posição, todos os S, jogar ali montar no eixo ali, e pegar todos os tempos e for traçar um gráfico, a gente vai ter um gráfico, ó, uma linha reta, essa linha vermelha, ou seja, isso aí é um movimento, é uma função afim. Isso descreve um movimento aonde a velocidade é sempre a mesma, a posição está aumentando proporcionalmente com o tempo, tá ok? Então esse aí é um gráfico, sempre que você vê um gráfico da posição em função do tempo for uma reta, a velocidade é constante. Se a gente for descrever essa linha aí, essa curva de gráfico, apesar de ser uma reta, a gente chama curva do gráfico, que está em vermelho. Se a gente for descrever isso aí através de uma equação, de uma função, a gente teria isso, ó, S é igual a S0 mais VT, tá? A velocidade, se a gente for fazer o gráfico da velocidade em função do tempo, a gente teria esse gráfico, onde a linha vermelha agora, ó, ela está na horizontal. Ou seja, a velocidade não mudou em nenhum momento. O tempo está mudando, mas a velocidade é sempre a mesma. Para qualquer tempo que eu pego, a velocidade é sempre 10 metros por segundo. E a gente teria então esse gráfico. E a equação seria essa, ó, V igual, a função, né, seria V igual a V0 mais A vezes T. Que no caso aí o A é da aceleração. Só que nesse caso a aceleração é zero. Por quê? Porque não teve variação da velocidade. Então eu chego à conclusão que a velocidade final e a velocidade inicial são iguais. Esse é um movimento então retilíneo uniforme. Vamos fazer um exercício para a gente praticar, né? Então vamos imaginar assim, ó, um carro passa por um farol com velocidade constante de 72 km por hora. Encontre as respostas conforme o que se pede abaixo. Então ele pede o quê? Na letra A, qual o deslocamento do carro após 2, 4, 6, 8 e 10 segundos? E a velocidade dele é 72 km por hora. Então o carro, ele está parado ali, mas eu queria deixar claro, esse carro ele já passa ali na posição 0 e no tempo 0, já com essa velocidade de 72 km por hora. É que não tem como eu fazer isso, aqui eu já coloquei, ele está parado ali, mas imagina ele já vindo com essa velocidade e passando naquela posição que ele está ali agora, que ele se encontra no S0, já com velocidade de 72 km por hora. Tá? Aí então ele continua, passa. Eu estou parando ele, mas é só para a gente poder estudar o movimento. Então, nesse primeiro trecho, como que eu vou calcular a velocidade dele? ΔS sobre ΔT, o deslocamento dividido pelo tempo. Se eu quero saber, como ele quer saber no primeiro momento, na letra A, qual é o deslocamento em cada posição, em cada tempo, né? De 2 segundos a 10 segundos. Então, nesses primeiros 2 segundos, se eu quero saber qual é o deslocamento, eu vou pegar o quê? Vou multiplicar o V pelo ΔT, ou seja, a velocidade pela variação do tempo. Como ΔS é a posição final menos inicial nesse trecho, então eu vou ter que a velocidade é igual ao T1 menos T0, que, ou seja, o tempo final menos inicial. Mas acontece que a velocidade ela está em quilômetros por hora. E dentro do sistema internacional eu preciso ter ela em metros por segundo. Como que eu faço? Então eu vou transformar quilômetros por hora para metros por segundo. Eu faço o que? Eu divido o valor que é 72 km por hora, eu vou dividir por 3,6, tá? Eu vou obter que a velocidade, então, 72 km por hora dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo. E aí, então,
eu tenho agora o valor da velocidade, coloco todos os dados ali, ó, da posição. Eu não sei quanto que é S1, é o que ele tá pedindo, então eu vou achar. O S0 vale 0, que é a posição inicial, velocidade é 20, tempo final, nesse tempo passou 2 segundos e ele saiu do tempo quando era 0. Faço as contas, eu vou ter que então, a posição 1, S1, ela é 20 vezes 2, ou seja, 40 metros por segundo. Se eu for fazer para cada trecho, ó, então agora ele foi de S1 até S2. Quanto que vale S2 agora? É o que ele está querendo saber. Até chegar no S5, eu preciso achar cada trecho desse, quanto que equivale. Ó, S2, se eu for fazer as contas, então eu vou ver aqui que o S2 é 80 metros por segundo. Se você fizer, ó, a conta aqui para esse, da mesma maneira que foi feito, você vai ver, ó, S3, então o que está acontecendo? Ele está aumentando de 40 em 40 metros. Ou seja, para cada trecho desse vale 40 metros. Eu vou deixar essa conta para vocês fazerem. Então, ó, o S2, S3 eu achei, o S4 e o S5, 200 metros. Ou seja, se a gente for pegar da onde ele saiu, da posição inicial até a final, ele andou 200 metros. Eu vou deixar para vocês fazerem as contas. O S2, para saber por que deu 80 metros, você vai começar lá daquela equação, V igual a ΔS sobre ΔT. E vai fazer a mesma coisa que eu fiz ali, colhe os dados, você vai ver, tem que dar 80. Você faz para o outro, para o S3, tem que dar 120, 160 e 200, tá ok? Então eu tenho isso, ó. Os dados que eu tenho são esses, escolhido lá do exercício, porque ele pede, vamos voltar aqui só pra gente ver, ó, construa na letra B, tá? Desculpa aí, mas agora na letra B ele pede, construa os gráficos da posição em função do tempo, S vezes T, e V vezes T, que é a velocidade em função do tempo. E depois cria a equação que possa encontrar deslocamentos para qualquer tempo, que é na letra C. Então, no primeiro momento agora, vamos construir os gráficos, né? Então, ó, S em função de T, ou seja, a posição e o tempo. O tempo, a gente já sabia que ele queria saber da posição inicial, né, da onde saiu, até 10 segundos. Então, de 2 em 2 segundos, a gente achou os valores de cada posição dessa. Então, ó, no tempo 0, a posição inicial era 0, tempo 1, que é 2 segundos, ele tinha percorrido 40 metros, 4 segundos 80, 6 segundos 120 metros, 8 segundos ele tinha percorrido 160 metros e 10 segundos ele tinha percorrido, que era o percurso total, 200 metros. Então essa é a letra B, né? O gráfico, gente, é esse, ó. Se você pegar S em função de T, colocar os dados ali, você vai obter isso, uma reta, como a gente viu lá no início dos exemplos anteriores. E a letra C, a equação, você tem que partir daqui, ó, que a velocidade é igual a quê? O deslocamento dividido pelo tempo. Então a equação, a função, tá? Que vai representar esse gráfico dessa linha vermelha, é essa equação aqui, ó. S igual a S0 mais V vezes T. Tá ok? Então, com essa equação, eu consigo saber o deslocamento para qualquer tempo, já que a velocidade dele não muda, porque nós estamos até agora estudando o quê? Um movimento retilíneo uniforme, a velocidade é sempre a mesma. Então, se ele falar assim, ó, no tempo 3.600 segundos, você quer saber quanto que ele andou? É só você colocar lá, a velocidade você sabe, multiplica os dois, a posição inicial sempre é do 0, ou seja, você vai saber a trajetória, quanto que foi o total, tá ok?
Agora o gráfico da velocidade em função do tempo. Então, como a gente vê, ó, a velocidade era sempre a mesma, sempre 20 metros por segundo, porque nós estamos falando de um movimento onde que ele é uniforme, a velocidade não muda. Então, para cada tempo, você tem ali sempre a mesma velocidade, né? Se a gente for descrever isso num gráfico, a gente vai ter isso aí, ó, a velocidade em função do tempo. Nesse caso, então, 20 metros por segundo para qualquer tempo aqui, como é até 10 só que o exercício pedia, então de 0 a 10, sempre, ó, 20 metros por segundo. Tá ok? A gente obtém essa linha horizontal vermelha. E aí, se eu quero saber um deslocamento, se eu souber, nesse caso eu tenho o quê? Uma figura retangular. É só eu achar a área, que é o que? Base vezes altura. Você tem o deslocamento desse movimento aí, dessa trajetória, tá? Então, para poder saber o H, que é a altura, eu preciso saber quanto que é? 20 metros nesse caso, né? A base, que é uma figura retangular, é o que? 10. Então, ΔS é igual, em vez de eu colocar H e B, eu vou substituir pelo quê? Porque o 20 é o quê? O 20 é velocidade. E o 10 é o quê? É o ΔT, que é o tempo. Então, se a gente ΔS substituir os dados ali no problema, a gente vai ter que então o deslocamento foi 200 metros, que lá no problema estava claro, né? Então é isso, gente, ali ó, no próprio dado a gente vê que a posição final, S5, era 200 metros. E a equação então desse problema? Como a velocidade final é igual à inicial, eu tenho o quê? Aceleração nula. Nesse caso a gente não tem aceleração nesse tipo de, que é o movimento retilíneo uniforme. Então eu vou ter essa equação que vai representar o movimento, ó. V igual a V0 mais 0, que é a aceleração, vezes o tempo. Então, para qualquer tempo que eu coloque aqui, vou multiplicar por 0, vai dar 0. Ou seja, eu vou ter que a velocidade final é igual à inicial, que é isso que a gente viu, que é sempre 20 metros por segundo, para qualquer tempo. Né? Que é representado, então, por essa equação. V igual a V0 mais A vezes T. E assim, então, a gente fecha esse primeiro momento de movimento retilíneo uniforme. Então, nesse primeiro exercício, a gente viu que a gente já viu o estudo do movimento retilíneo uniforme, onde a velocidade não muda, né? É sempre a mesma, não tem aceleração. E aí, então, é muito importante o que? A dica minha aí para todos aqueles que estão iniciando aí os estudos é que leiam o conteúdo, a parte teórica, e quando for resolver o exercício, preste bastante atenção no enunciado. Então você vai ler o exercício, você não entendeu, você lê novamente, colhe todos os dados, tá, do exercício, vê aquela equação onde você coloque todos os dados e que sobre apenas uma incógnita, e quando você chegar no final da resposta, você volte a ler o exercício novamente e ver se aquela resposta é o que o exercício pediu. Porque se não for isso, você vai ter que procurar em uma outra equação até chegar nessa resposta. Tá ok? Então vamos continuar. Variação da velocidade ou propriamente aceleração, né? Variou a velocidade significa que o objeto que está fazendo a medida, ele está acelerando ou desacelerando. Vai determinar se ele estiver aumentando a velocidade, ele está acelerando. Se ele está diminuindo a velocidade com o passar do tempo, ele está desacelerando, né? E como que eu calculo isso, a variação da velocidade? Velocidade final menos a velocidade inicial, que é descrito o quê? ΔV igual a V menos V0. Então, corpos acelerados, a velocidade aumenta. Nesse caso, ó, nosso carrinho, ele saiu da posição inicial, que era
o V0 estava parado. Ó, aí ele cada vez foi aumentando a velocidade. A hora que ele passou naquela marquinha ali, ó, do V, que só me interessa até ali, eu quero saber o valor até ali. Ele continuou o movimento, foi embora, mas até ali ele passou, ele saiu da posição 0, que era no V0, e passou pelo V, ou seja, com uma velocidade maior do que quando estava em V0. Então, nesse caso, ele aumentou a velocidade, né? Corpos desacelerados. Então, a velocidade diminui. Ou seja, vamos imaginar, ó, então o carro vai passar pelo V0, ó. Passou, parou em V. Ou seja, a velocidade dele em V0, que era no primeiro momento, era maior do que quando ele chegou no V, ó, que o V ele parou. Então aqui ele está o quê? Freando, parou. Então a velocidade diminuiu. Isso é o caso de corpos desacelerados, tá? Se eu quero saber a aceleração, quanto que esse carro acelerou ou desacelerou, eu vou fazer o quê? ΔV sobre ΔT. Velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Então eu vou saber quanto que variou a velocidade desse veículo durante um determinado tempo. Então, a gente está estudando agora o que? O MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, nós estamos tratando de movimento onde a velocidade agora é variável, tem aceleração. Isso significa o quê? A aceleração agora que passa a ser constante. Aceleração constante é diferente de velocidade constante. Aceleração constante, onde a aceleração não muda, mas a velocidade está variando, e é o que a gente vai estudar agora. Então imagina aqui, ó, agora nesse momento o carro está parado literalmente. Então a gente tem a posição S, S0 que é 0, T0 é 0 e V0 é 0. Então, ou seja, a velocidade também agora é nula, e está parado. Aí vai. Aqui nesse caso aqui eu queria só chamar a atenção que é a mesma coisa dos outros que eu fiz. Eu só estou parando aqui, mas não quer dizer que o carro parou aqui. Eu parei como se fosse congelando o tempo, parou o tempo. Só para a gente poder estudar esse movimento de S0 até S1. Então ele andou, ó, 20 metros, em quantos segundos? Em 2 segundos. E quanto que foi a velocidade? Ele saiu da velocidade inicial 0, ó, a velocidade inicial dele era 0. Depois ele veio até V1, a velocidade dele era 20 metros por segundo, ou seja, é maior do que antes, que ele estava parado antes. Então, se a gente for calcular a aceleração, e teve, né, porque a velocidade era nula, depois foi para 20, então a gente fazendo esses cálculos, a gente vai ver que o quê? Ó, velocidade final, que é V1, menos velocidade inicial, V0, dividido pelo tempo final, que era T1, nesse trecho que eu estou medindo aqui, menos T0, que era o tempo inicial, eu vou chegar à conclusão, coloco os dados, que a aceleração era 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos continuar o movimento. Agora ó, o tempo descongelou. E ele continuou. Parei aí só para estudar, mas esse veículo, ele teoricamente teria que continuar o movimento. Isso não quer dizer que ele parou, que a velocidade dele agora aqui é 0. Eu que parei para a gente poder estudar. Então, ó, a velocidade passou o quê? Mais 2 segundos, ele andou mais 60 metros, que foi de 20 metros para 80. E a velocidade também aumentou, ó, de 20 foi para 40 metros por segundo. Vamos fazer esse cálculo, a gente vai ter, ó, a aceleração foi 10 metros por segundo ao quadrado. Se a gente fizer para o outro movimento, ó, aumentou quanto a velocidade? Então a gente está vendo que a aceleração ela é sempre a mesma. Ó. Aumenta 20 metros por segundo para cada trecho aí a velocidade, só que o tempo também aumenta. Como a aceleração é a velocidade dividida pelo tempo, então a gente vai ter sempre a mesma aceleração. É isso que eu queria chamar a atenção. Que o movimento retilíneo uniforme, a aceleração
não pode variar. A aceleração ela tem que ser sempre a mesma. Isso não significa que a velocidade será a mesma também. É muito pelo contrário, onde tem aceleração, a velocidade está variando, só que de forma proporcional, ou seja, a velocidade aumenta proporcionalmente com o tempo. Assim a gente tem sempre a mesma aceleração. Se a gente colher os dados, a gente vai ter essa tabelinha do exemplo anterior, né? E se a gente montar um gráfico, ó o detalhe do gráfico. O gráfico já não é mais uma reta. Nós temos o espaço em função do tempo. Nos outros exemplos a gente viu que o espaço em função do tempo, no movimento retilíneo uniforme, era uma reta. Agora aqui não. Ele já forma o quê? Uma parábola, um pedaço de uma parábola. Então, essa é a equação que descreve esse movimento. S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado dividido por 2. O tempo, você percebe que ele está elevado ali a 2, ou seja, ao quadrado. Então isso é uma função quadrática, ou função do segundo grau, tá? Por isso que não é mais uma reta o gráfico. A linha vermelha agora aí, ó, é uma parábola. Se a gente fosse continuar o movimento aqui, do lado esquerdo, a gente obteria uma parábola. Aqui só está uma parte da parábola, né? Mas é uma parábola. Se a gente fizer o gráfico da velocidade em função do tempo, nós vamos ter uma reta. Ué, mas por que a velocidade deu uma reta, a velocidade em função do tempo deu uma reta e a posição em função do tempo deu uma parábola? Porque o tempo, ele está elevado ao quadrado, para esse eixo aí, né, o gráfico da posição em função do tempo, ele, como a gente descreve aquela equação onde o tempo é elevado ao quadrado, e se você pega uma equação do segundo grau, você pode ver que quando você acha lá uma função do segundo grau, ela sempre dá uma parábola. Já o gráfico da velocidade em função do tempo, ele dá uma reta. Por quê? Porque a velocidade está aumentando proporcionalmente com o tempo. Então aí agora nós temos a função afim no gráfico da velocidade em função do tempo, tá? E a equação que descreve esse gráfico é V igual a V0 mais A vezes T. Agora o detalhe aqui é que a aceleração não é mais nula. A aceleração aqui, ó, ela é 10 metros por segundo ao quadrado, tá ok? Para qualquer tempo aí que você calcular, a aceleração é sempre esse valor nesse movimento. Então aí a gente tem um movimento retilíneo uniformemente variado. Então quando aparecer isso, uniformemente variado, é que nesse caso está variando a velocidade e sempre vai ter a aceleração, tá ok? Bom, então vamos fazer um exercício agora do MR e o V. Então, ó, abaixo o gráfico da posição em função do tempo descreve os movimentos dos carros A e B, faça o que se pede. Então é o seguinte, ó, nós temos um gráfico da posição em função do tempo e são dois veículos. Imagina dois carros saindo da mesma posição, só que um acelerado e outro com velocidade constante. Se não está muito óbvio, se a gente for lembrar lá, quando a gente tinha, no primeiro momento, quando eu tenho a posição em função do tempo, esse tipo de gráfico, e eu tenho uma reta, significa que aquele corpo que está descrevendo essa reta, ele está com velocidade constante. O corpo, que nesse caso é o azul, a linha azul, o outro veículo que está sendo representado pela linha vermelha, que é o veículo B, existe, ó, ele faz uma curva ali, é um pedaço de uma parábola. Então esse representa um movimento aonde tem aceleração, certo? E aí então o problema, ele quer pedir o quê? Ele quer pedir naquele ponto qual que é o tempo, onde eles se encontram. Então como que
como que começou? Vamos descrever para a gente poder entender como que é esse movimento. Os dois, vamos imaginar que o B estava parado na posição, na origem ali, tá? Então, o veículo azul, ele passa num primeiro momento, aqui ó, ele passa o veículo que está parado, então bem na hora, ele já vem com uma velocidade, ó, o veículo A, aqui estão os dados, ó, o veículo A o tempo todo ele está com uma velocidade de 20 metros por segundo. O B, a velocidade inicial dele é 0, só que depois ele tem aceleração, para cada segundo a velocidade dele está aumentando o quê? 10 metros por segundo. Já o azul não, é sempre 20 metros por segundo a velocidade dele. Então ele já passou aqui, o carrinho vermelho estava parado, o azul já vem e passa por ele. Na hora que passa, que eles estão na mesma posição, o relógio, o cronômetro começa a contar e aí então o veículo vermelho também sai. Só que ele sai, ele estava parado, enquanto que o azul estava em movimento. Então, ou seja, se a gente imaginar um segundo momento, aí depois o que vai acontecer? O veículo vermelho fica para trás e o azul vai. Acontece que vai chegar um ponto, como o azul ele não está acelerando sempre com a mesma velocidade e o vermelho está acelerando, isso significa que o vermelho vai alcançar o azul. E ele quer saber o tempo que levou ao momento que os dois estavam juntos aqui, até encontrar novamente, qual foi esse tempo que levou. Então, se a gente fizer as contas, então, ó, descreva uma equação para cada movimento, tá? Isso é a primeira coisa que ele pede. Então, vamos resolver aqui, a gente vai ver, ó, o carro A, ele descreve essa equação, SA, que é do carro A, a posição final dele é igual a posição inicial mais a velocidade dele vezes o tempo. Isso aqui é o carro a equação é essa. Por que eu sei que é essa? Porque o movimento dele, ó, como é uma reta, é um movimento com velocidade constante. O carro B, a equação é essa. Por que eu sei que é essa? Porque o dele, ó, faz um pedaço de uma parábola, então eu sei que aqui tem aceleração. Então é essa equação que descreve o carro B. Após a origem, qual o espaço e tempo de encontro de ambos os carros? Então, quando eles chegarem aqui a se encontrar novamente, tá? Qual que vai ser o tempo e a posição onde eles se encontram? Então, a letra B, eu tenho que partir do princípio seguinte: onde ele se encontra, onde a posição final do carro A vai ser igual à posição final do carro B, que é nesse ponto aqui onde os dois estão encontrados novamente. Como o SA, a equação é essa, que é o S0 mais V vezes T, eu substituo então aqui no lugar do SA. E o SB é o quê? S0 mais V0 vezes T mais AT quadrado dividido por 2. Substituo aqui no lugar do SB. Então eu tenho, ó, a equação que descreve o movimento do carro A é igual à equação que descreve o movimento do carro B. Substituo os dados que está aqui do carro A e do carro B. Substituindo, né, S0 para os dois, porque a gente imagina que sempre a origem do movimento é 0, né, a posição. A velocidade inicial, ó, do carro vermelho é 0, porque ele estava parado. Já do carro, a velocidade do carro azul não é 0. Por quê? Porque ele já passou com essa velocidade. Ele sempre estava com 20 metros por segundo. Então, se eu substituir todos os dados, ó, a aceleração está aqui, 10 metros por segundo, o carro vermelho. Eu só não tenho o tempo aqui, né? Que é o que ele quer saber, qual que é o tempo que levou. Resolvendo isso, eu vou chegar na conclusão que, ó, então, passo a passo, chego aqui, o tempo, então, é 4 segundos. Ou seja, do momento que eles saem aqui até a hora que eles se encontram novamente, passaram-se 4 segundos. Então, demorou 4 segundos para o carro vermelho alcançar novamente o carro azul, né? Se a gente, então, quiser saber qual foi essa trajetória da hora que eles saíram aqui até a hora que eles se encontraram novamente, que é a letra B também que ele pede, né? Continuação da letra B. Então, ó, S0 é igual a
SA, que é a equação do carro azul. Então, se eu substituir os dados, o que eu estou fazendo agora? Como eu sei que levou 4 segundos para ele se encontrar, eu pego qualquer uma das duas equações, tanto faz do carro vermelho ou do carro azul. Eu estou pegando a do carro azul porque ela é menor, coloco 4 segundos para o tempo, né? A velocidade que era sempre 20, e ele saiu da posição inicial que era 0. Então eu vou obter que o deslocamento da hora que eles saíram até a hora que eles chegaram foi de 80 metros. Tá? Aí qual a velocidade final do carro B no momento do encontro? Então, se eu quero saber agora a velocidade final do carrinho vermelho, quando eles se encontraram aqui, é só eu fazer o quê? Pego a equação da velocidade, tá? Que no carro B, por que essa aqui é diferente do carro azul? Porque do carro do B, que é o carrinho vermelho, ele está acelerado. Se eu fosse fazer a equação da velocidade para o carro azul, não precisaria, porque eu sei que ele está sempre com a mesma velocidade. Agora, do carro vermelho, ele está acelerando. Com o passar do tempo, ele está acelerando. Então, eu quero saber em 4 segundos quanto que era a velocidade dele. Então, eu vou pegar a velocidade inicial dele era 0, que ele começou do 0, mais a aceleração eu tenho aqui, 10 metros por segundo ao quadrado, e o tempo era em 4 segundos, porque foi o tempo que eles levaram para se encontrar, e é isso que ele quer saber, quanto que era a velocidade nesse ponto. Então vou colocar 4 segundos, multiplico, eu vou ter que vale 40 metros por segundo, ou seja, ele começou do 0, a hora que eles se encontraram novamente aqui, passado o que? 4 segundos, a velocidade do carro B era 40 metros por segundo. Se ele continua, vai aumentando. Já do carro azul, não. Sempre é a mesma velocidade. Bem, pessoal, então vocês acabaram de ver o quê? Que no movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade, o próprio nome já fala, a velocidade muda. Se a velocidade muda, é porque tem aceleração. Então vocês viram que as equações aparece agora o A de aceleração, tá? Então, mais uma vez eu reforço, colhem os dados, vê qual que é a incógnita que sobrou, achou ela, vê se aquilo no problema foi pedido. Se foi isso, beleza, chegou na resposta. Se não for, você vai ter que usar uma outra equação para chegar naquela resposta. Porque às vezes o aluno ele quer resolver numa única equação, matar o problema. Às vezes não é bem assim. Às vezes você vai ter que tirar um dado na primeira equação para usar numa segunda para chegar na resposta. Então viu a resposta, bateu, beleza. Outra coisa que eu quero chamar muita atenção, os dados dos problemas às vezes não estão nas unidades corretas, ou seja, ele te dá um tempo em segundo e uma velocidade em quilômetros por hora. Então, obviamente que você vai ter que transformar essa velocidade que está em quilômetros por hora para metros por segundo, que está dentro do sistema internacional, que é o que? O tempo no sistema internacional é segundo, velocidade é metro por segundo, massa é quilograma, o deslocamento é em metro. Então, você tem que conferir bem isso para que não esteja unidades que não venha a bater, ou seja, velocidades, unidades trocadas. Uma coisa está em quilômetros por hora e você tem um tempo em segundo, então isso aí não dá para você levar essa conta e lá jogar no problema. Então, quando você for colocar os dados no problema, coloque as unidades juntos, que aí você vai perceber qual que é a única unidade que vai sobrar. Tá ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.